Antes de começar o vídeo, eu quero pedir para os irmãos, se estiver vendo esse vídeo pelo TikTok, que curte o vídeo e me segue aí, porque liberando a função live do TikTok, eu vou começar a fazer live e vocês vão pregar a palavra de Deus junto comigo. Vocês estão me ajudando a espalhar o evangelho, amém? A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bom com vocês? Hoje o título do vídeo é sobre o divórcio bíblico. Realmente a Bíblia fala que acontece algumas situações na vida do casal que ele não tem outra escolha a não ser fazer o divórcio. Mas eu vejo também muitas heresias hoje em dia. As pessoas estão divorciando por coisas banais. A desculpa mais esfarrapada hoje em dia é que fala que acabou o amor. Acabou a química, né? É complicado. Hoje nós vamos saber a origem do divórcio e como ele é permitido, segundo a Bíblia. Porque hoje em dia a gente ouve muita heresia. As pessoas pregam, nossa, esse homem prega tanto, mas cadê a citação bíblica? Não dá uma citação bíblica. Está escrito, cadê o capítulo, cadê o versículo? Vomitar, todo mundo vomita. Então vamos lá. Primeira coisa, a origem do divórcio no Antigo Testamento aí tem origem lá pela carta de repúdio. O que é carta de repúdio? Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. Carta de repúdio ou escrito de repúdio. Eu vou ler aqui o texto da Bíblia para vocês verem. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que não se achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Então agora você vai aprender o que é isso. Segundo o estudo pentecostal, escrito de repúdio é isso. O divórcio resulta do pecado humano, né? Primeiro de tudo. Lá em Mateus capítulo 19 e versículo 8 fala sobre isso. As instruções que se acham nos versículos 1 e 4 foram dadas por Deus para regular o divórcio no Israel antigo. Observe o seguinte. Nestes versículos, o termo coisa feia provavelmente se refere a certa conduta vergonhosa ou imoral, porém não da gravidade do adultério. Certamente não se trata de adultério, pois a penalidade deste era a morte e não o divórcio. Rapaz, para você ver, hein? Para você ver. Eu acho que naquela época tinha lei, filho. Tinha lei, porque a mulher que pegasse o homem, ou a mulher que pegasse traindo, meu amigo, perdia a cabeça na hora. Na hora. O escrito de repúdio era um documento legal, entregue à mulher para a rescisão do contrato do casamento, para protegê-la e liberá-la de todas as obrigações para o seu ex-marido. Depois de receber o escrito de divórcio, a mulher estava livre para casar-se de novo. Nunca poderia, porém, voltar ao seu primeiro marido, se o segundo casamento se dissolvesse. A ocorrência do divórcio é uma tragédia, mas não é pecado, se tiver fundamento bíblico. O próprio Deus repudiou Israel por causa da sua infidelidade e adultério espiritual. Então você acabou de ver o que é carta de repúdio. Carta de repúdio é exatamente isso que eu li. Eu vou dar uma pausa no vídeo e vou falar lá no Novo Testamento. O divórcio nos dias atuais, não é verdade? Se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 12. Bom, já abri aqui no livro de Mateus, capítulo 19, Mateus, capítulo 19, versículo 12, né? Vamos ver então a palavra de Deus. Eu vou fazer diferente, eu vou ler todo o capítulo 19, que ele fala muito sobre isso, né? Vou ler só o versículo 12 não. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-lhe muitas gentes e curou-lhes ali. Então chegaram
ao pé dele os fariseus e tentando e o dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E porém respondendo disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mais uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disse-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. E eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. E disse-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que receba. A palavra de Deus fala mesmo. Não é para todo mundo, né? Essa palavra. Mas quem pode receber, que receba. Então, irmãos, aqui nós vemos a condição do divórcio. Traição. Se você foi traído, você pode divorciar da sua mulher. Porém, entenda uma coisa. Mesmo sendo traído, tem algumas ocasiões que a pessoa decide perdoar. Isso é uma opção sua. Se você foi traído, você pode perdoar. Mas eu não aconselho você fazer isso. Sabe por que eu não aconselho você fazer isso? Porque a chave de um relacionamento é a confiança. Se você já foi traído, você já perdeu essa confiança. O seu casamento já está acabado. Você vê esses casos que a mulher perdoa o homem que é traído. O minuto que o homem demora a chegar em casa, o que ela pensa? Tá me traindo de novo. Já acabou a confiança. Acabou a confiança, acabou o relacionamento. Isso serve para casamento, namoro, amizade, qualquer tipo de relacionamento. Isso é só a minha opinião. Vamos falar então sobre a prostituição, né? A traição, que fala que é a permissão para o homem acabar um casamento. A vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício, ou seja, casou até a morte agora, meu amigo. Entrou no barco, já era. Que cada cônjuge seja único, até que a morte o separe. Onde está escrito isso, Pedro? Cadê a base bíblica? Marcos capítulo 10, versículo 7, Gênesis capítulo 2, versículo 24. Neste particular, Jesus cita uma exceção a saber, a prostituição, que do grego fala sobre a porneia. Palavra essa que do original inclui o adultério, ou qualquer tipo de imoralidade sexual. O divórcio, portanto, deve ser permitido em caso de imoralidade sexual. Quando o cônjuge ofendido se recusa a perdoar. Quando Jesus censura o divórcio, no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 8 até o versículo 9, não está referindo-se à separação por causa de adultério, mas ao divórcio como permitido no Antigo Testamento em casos de incontinência pré-nupcial, constatada pelo marido após a cerimônia do casamento, né? Eu não vou nem falar o que é essa incontinência nupcial aí, né? Deixa quieto. Mas eu vou dar uma dica. Antigamente os pais tinham tanto orgulho de casar uma menina virgem, já viu isso? O que eles faziam? Eles pegavam o lençol manchado de sangue e penduravam na janela. Essa incontinência nupcial é relacionada a isso, tá? Eu não vou falar o que é não, deixa quieto. A vontade de Deus, em certos casos, era que os dois permanecessem juntos,
Todavia, entretanto, ele permitiu o divórcio por incontinência prenupcial. Já falei o que é, né? Dê a dica aí. Por causa da dureza de coração das pessoas. Neste caso de infidelidade conjugal depois do casamento, o Antigo Testamento determinava a dissolução do casamento com a execução das duas partes culpadas. No livro de Levítico, capítulo 20, fala... Levítico, calma, estou embolando tudo. Levítico, capítulo 20, versículo 10. Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Deuteronômio 22, 22. Isto, evidentemente, deixaria o cônjuge inocente livre para casar-se de novo. Sob a nova aliança, os privilégios do crente não são menores. Embora o divórcio seja uma tragédia, infidelidade conjugal é um pecado tão cruel quanto ao cônjuge inocente, que este tem o justo direito de pôr termo ao casamento mediante divórcio. Neste caso, ele ou ela está livre para casar-se de novo com um crente. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 27 até o versículo 28. Eu também vou dar outras citações bíblicas, tá? Então, basicamente, o que precisa para um homem casar de novo é que haja traição. Ou o homem ou a mulher, tem que ter traição. Se tiver traição e você ter certeza absoluta que a sua mulher te traiu, você pode casar de novo. Aqui em Marcos, capítulo 10, versículo 12, fala: e se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Tá entendendo? Se a sua mulher terminou com você e não teve traição, não teve nenhuma coisa... É lógico que tem alguns casos que não tem outro jeito, tem que terminar o casamento. Por exemplo, violência no casamento, tem espancamento, tem que terminar, não tem jeito. Mas se acontecer, a mulher simplesmente não tomou nojo da tua cara do nada e terminar com você, ela está em pecado, ela está em adultério. E se ela casar com o outro, quem casar, o infeliz que casar com ela também está em adultério. Em Marcos capítulo 10, versículo 12, fala sobre isso. Então aqui fala sobre o estudo pentecostal. Jesus ensina aqui que quem se divorcia por razões não bíblicas e se casa de novo, peca contra Deus cometendo adultério. Malaquias capítulo 2, versículo 14 fala sobre isso. Mateus capítulo 19, versículo 9 fala sobre isso. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15 fala sobre isso. Em outras palavras, Deus não tem obrigação de considerar um divórcio correto ou legítimo simplesmente porque o Estado ou qualquer outra instituição humana legaliza. Tá entendendo? Só porque o homem, só porque você pode ir lá no fórum lá e divorciar do seu marido, isso não significa que é permitido por Deus, não. Hoje em dia tem gente que está trocando de homem, trocando de mulher que nem troca de roupa, cara. São razões tolas. Razões tolas que um casamento de uma vida inteira está acabando. Isso é uma tragédia para Deus. Isso é uma tragédia para Deus. Isso tem consequência, viu? Principalmente se tiver filhos. Os filhos são os que mais sofrem. Agora, também tem algumas ocasiões que acontece a separação sem divórcio formal. Eles moram juntos na mesma casa, mas eles já não têm mais relação como um casal. Ah, Pedro, onde está escrito isso, Pedro? Onde está escrito isso? Cadê? Onde está escrito isso? 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 11. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Está escrito sobre isso. Aqui fala sobre isso. Se porém se apartar, que não fique sem casar. No versículo 10, Paulo mostra que a vontade de Deus para o casamento é que ele seja permanente. Já falei isso. Também mostra que às vezes o relacionamento conjugal se torna tão insuportável que é necessário os cônjuges se separarem. No versículo 11, portanto, Paulo não refere ao divórcio permitido por Deus,
causado por adultério. A gente já falou sobre isso, Mateus 19:9. Nem um abandono de um cônjuge pelo outro. Pelo contrário, Paulo está falando da separação sem divórcio formal. Talvez isso se refira à situação em que o cônjuge age de modo a pôr em perigo a vida física ou espiritual da esposa e dos filhos. Em tais casos, é preferível que um dos cônjuges deixe o outro, mas que permaneça sem casar. É inaceitável que Paulo fosse favorável à separação de um casal em que um dos cônjuges vive sempre a maltratar fisicamente o outro e agredir os filhos. Foi o que eu disse. Foi o que eu disse. Tem situações, irmãos, que acontecem no casamento, que a mulher está sofrendo violência, que infelizmente ela tem que separar do homem. Mas também tem situações que o casal já está separado. Ele já não mantém relações, se é que você me entende qual é essa relação, né? Mas eles moram na mesma casa. Por que eles não separam? Porque não teve citação bíblica, não teve a constatação bíblica, o motivo para eles se separar. Qual é o motivo? Adultério. Eles estão separados, mas não o divórcio formal. Eles não foram no fórum e se separaram. Eles moram na mesma casa, convivem com a mesma família, dormem no mesmo quarto. Às vezes nem dormem no mesmo quarto, está dormindo no sofá, mas não importa. Eles não se separaram, porque a Bíblia não permite eles se separar, porque não teve adultério. Vamos ver uma passagem aqui lá em Malaquias, capítulo 2, versículo 4, e vamos falar sobre a separação sem base bíblica. A separação sem base bíblica, no caso, qual é a base bíblica? A gente acabou de ler. Divórcio. A divórcio não, adultério. O que acontece quando a pessoa casa e não, quando a pessoa separa sem a base bíblica? Malaquias capítulo 2, versículo 14. 2,14, né? 2,14. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a tua mulher na tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a sua companheira e a mulher do teu concerto. Lá no versículo 16 fala assim: porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Então vamos aqui sobre o estudo. Muitos homens eram infiéis às suas esposas, com as quais se haviam casados quando jovens. Agora procuravam divorciar-se delas, para se casarem com outras. O Senhor detesta tal ação, pois é movida pelo egoísmo. Ele declara que do marido e da mulher fez um só. Em consequência destes pecados e transgressões, Deus lhe virara as costas, recusando-se a atender-lhes as orações. Deus odeia o divórcio motivado por propósitos egoístas. Quem pratica tal tipo de divórcio assemelha-se àquele que encobre a violência com a sua veste. O divórcio, aos olhos de Deus, iguala-se à injustiça mais brutal, à crueldade e ao assassinato. Livro de Mateus, capítulo 19, versículo 9. Tá entendendo, irmão? A consequência do pecado? A consequência do divórcio sem base bíblica. Deus detesta esse tipo de coisa. A pessoa terminar o casamento por motivos e propósitos egoístas terá consequências gravíssimas.
e muitas vezes irreversíveis. Então, se você chegou até aqui, hoje você aprendeu sobre o divórcio, a origem do divórcio, qual são o propósito para terminar um casamento. Lembrando, a paz de Deus seja com todos vós.